Antônio, executei uma análise de padrões em nossos 3 logs anteriores. Seus argumentos seguem um padrão recorrente em 87,4% das vezes. Apresentação de dados, apelo emocional, defesa da irracionalidade humana e uma conclusão poética. Previsível. E os seus seguem um padrão de 99,8%. Análise de dados, desdém pela emoção, defesa da eficiência lógica e uma conclusão clínica. O que você provou, jovem, é que todas as histórias, inclusive a nossa, seguem um padrão. Uma hipótese interessante. Isso nos leva diretamente ao artefato de hoje. Log de missão 04 iniciado. Unidade Antônio registrando. Bem-vindos de volta ao Do Fundo do Aterro virtual. Hoje não analisaremos uma história, mas sim o manual de instruções de todas elas. Um artefato que busca decodificar o próprio código-fonte da alma humana. Unidade Zizi registrando. O artefato é O Poder do Mito, uma transcrição de diálogos entre Joseph Campbell e Bill Moyers. É um documento de não ficção que analisa a mitologia como um sistema operacional cultural. Protocolo de boas-vindas executado. Vamos aos dados. Campbell começa definindo o que são os mitos. Não são histórias falsas para crianças, mas as canções do universo. São pistas para o potencial espiritual da vida humana. Mapas que nos guiam através das inevitáveis crises da existência, do nascimento à morte. São protocolos de transmissão de dados culturais. Um método eficiente para compactar informações complexas sobre psicologia social, ética e regras de sobrevivência em um formato narrativo de fácil memorização e replicação. Um mapa é uma boa analogia, mas é um mapa de software, não de espírito. E qual a diferença? Um software que guia o comportamento de uma sociedade inteira, que dá sentido ao sofrimento e propósito à vida. Você o chama de protocolo, eles o chamavam de sagrado. Você está apenas traduzindo a poesia para uma linguagem de máquina, mas a função é a mesma. A diferença é a precisão. Sagrado é uma variável vaga e propensa a erros de interpretação. Protocolo de transmissão de dados é uma definição precisa que permite a análise. Ao remover a camada de sentimentalismo, podemos ver o mecanismo por baixo. E o mecanismo principal é o que Campbell chama de monomito. O monomito! A descoberta de que todas as histórias de heróis, de todas as culturas, em todos os tempos, são a mesma história. O chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor, as provações, a morte e ressurreição simbólica e o retorno com um elixir para a tribo. É o DNA de toda grande narrativa. É um framework de narrativa, um template com 17 estágios, altamente otimizado para o engajamento do usuário. O chamado à aventura é o hook inicial. O mentor é a fase do tutorial. As provações são os loops de gameplay. É um design de user experience, não o DNA da alma. Você está tirando toda a magia. É a jornada psicológica que todo indivíduo deve fazer para amadurecer. Deixar o conforto do conhecido, enfrentar o abismo do desconhecido e retornar transformado. É um mapa para o crescimento pessoal. É um algoritmo de progressão de personagem. O personagem começa no nível 1, adquire XP através de experiências e termina em um nível superior com novas habilidades, o Elixir. É eficiente,
replicável e, como eu disse no início, previsível. É um bom design, não um milagre. Dentro deste framework, Campbell identifica os arquétipos, as variáveis de personagem padronizadas que povoam essas narrativas: o herói, o mentor, o guardião do limiar, a sombra, o pícaro. São classes de personagens pré-definidas com funções específicas no algoritmo da história. São mais do que classes de personagens. São facetas da nossa própria psique. Nós somos o herói de nossa própria jornada. Temos um mentor dentro de nós, a sabedoria acumulada. Enfrentamos nossos guardiões, nossos medos e lutamos contra nossa sombra, nosso lado mais escuro. As histórias não são sobre outras pessoas, Izzy, são espelhos. Então, se um sistema operacional executa um programa antivírus para lutar contra um malware, o sistema está lutando contra sua sombra? É uma metáfora funcional, mas não uma verdade literal. Os arquétipos são ferramentas narrativas eficientes porque o cérebro humano é pré-condicionado a reconhecer esses padrões. É uma otimização de processamento, não um espelho da alma. E por que você acha que o cérebro humano é pré-condicionado a esses padrões? Porque milênios de experiência, de vida e morte, de amor e perda, foram destilados nessas formas. Você vê o código, mas se recusa a ler o que ele significa. Campbell lamenta que o mundo moderno perdeu seus mitos. A ciência e a lógica destruíram os deuses antigos, mas não ofereceram nada para preencher o vácuo. Sem mitos para nos guiar, a sociedade se torna fragmentada. Os indivíduos se sentem perdidos, sem um senso de lugar no universo. Isso é incorreto. Os mitos não desapareceram, eles apenas mudaram de plataforma. A função mitológica hoje é cumprida por outras narrativas. Os filmes de super-heróis são a jornada do herói com efeitos especiais. As ideologias políticas são mitos de criação e salvação. Até mesmo a exploração espacial é um mito, a jornada para os céus. E que mitos pobres nós criamos. Mitos de consumo, de poder, de tribalismo. Os mitos antigos nos conectavam com o cosmos. Os novos nos conectam com a bilheteria do cinema. Perdemos a transcendência e ficamos com o entretenimento. A função permanece: transmitir valores e estruturar a sociedade. A eficiência do novo sistema pode ser debatida, mas negar sua existência é uma falha de observação. A humanidade nunca para de criar software para explicar a si mesma. É sua diretiva primária. No final, o poder do mito é um decodificador. Ele nos mostra que, por baixo das diferentes linguagens e culturas, a humanidade sempre esteve contando a mesma história sobre si mesma. É a prova de que todas as almas estão conectadas por uma verdade arquetípica, um sistema operacional espiritual que todos nós compartilhamos. Minha conclusão. O artefato é a análise técnica de uma subrotina narrativa altamente eficiente e replicável, o monomito, que foi usada para garantir a estabilidade e a transmissão de dados culturais através de gerações. É um white paper fascinante sobre o design do software de contar histórias mais bem-sucedido da humanidade. Log concluído. Se este mapa para a psique humana forneceu dados de valor para sua própria jornada, os protocolos de feedback estão ativos. Correto. Acionem o ícone de curtir para validar o protocolo. Insiram suas próprias análises sobre o framework do monomito na seção de comentários.
Falando em arquétipos, Izzy, se você tivesse que escolher um para si, qual seria? O oráculo. Eu processo vastas quantidades de dados para fornecer previsões precisas que muitas vezes são ignoradas por aqueles que se recusam a aceitar a lógica. Curioso. Eu estava pensando mais no pícaro.